Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos criar aqui as nossas tabelas que a gente vai trabalhar nessa parte de integração com o banco de dados SQL. Bom, então só para recordar rapidamente, estou com aquela imagem aqui daquela modelagem que a gente discutiu na última aula. Vamos começar aqui então criando essa tabela de clientes, tabela de clients. A gente vai colocar esses campos aí, ó, Client ID, Name, CPF, Phone, E-mail e Address. Então, vamos lá. Aqui no nosso, já estou aqui aberto o Elephant SQL, naquela instância que eu já tinha criado. Então aqui nessa aba Browser, aqui dentro aqui nesse SQL Query, a gente vai escrever a nossa query. Então, aqui no banco de dados, a query é justamente essa consulta, esse comando que a gente vai executar aqui. No caso, a gente vai estar executando aqui o comando de create table, que é o comando para criar uma tabela. Então, eu vou usar aqui como convenção, colocar os nomes dos comandos do SQL em letras maiúsculas, e as nossas tabelas e os nossos campos eu vou colocar como letra minúscula. É basicamente uma convenção que eu estou seguindo aqui. Então, create table, o nome da tabela, clients. Então, eu abri e fechei parênteses aqui para poder colocar os campos, né, as propriedades aqui dentro. Então, vou colocar aqui client ID. Então, como que é o funcionamento? Primeiro a gente coloca o nome do campo, depois a gente coloca o tipo dele. O Postgres tem vários tipos, né? Tem tipo inteiro, tipo varchar, que é como se fosse um string, né? Tem tipo numeric, que é para números decimais. No caso aqui, a gente poderia até colocar como int, porque nosso client ID vai ser um inteiro, né? A gente quer que ele comece com 1, 2, 3 e vá sendo incrementado automaticamente. Aqui no caso, o Postgres tem um campo chamado, um tipo de campo, né, um tipo de dado chamado serial. Se você utilizar serial, ele vai, por si só, vai ficar realizando esse autoincremento. Então, toda vez na hora que a gente for inserir um novo cliente, eu não preciso nem de passar o ID desse novo cliente. Basta eu, por ele já ter sido criado como serial, ele vai incrementar automaticamente. Então, já facilita a nossa vida nesse caso. Um terceiro comando que a gente pode colocar aqui, né, nessa definição desse campo, é a primary key. Então, no Postgres, você primeiro cria então o nome do campo, o tipo dele, depois você coloca alguma constraint, que a gente chama, alguma característica que você quer customizar o comportamento dele. Nesse caso, a gente quer falar que esse campo aqui, no caso, é uma chave primária da tabela. É aquele registro que não vai poder ser repetível e a gente vai utilizar ele para identificar cada um de forma única, né? Beleza, então vou colocar aqui agora o nome. E aí eu coloquei vírgula aqui em cima e embaixo a gente já pode colocar aqui o nome. Essa indentação aqui não é obrigada, ela funciona independente da indentação que colocar. Eu estou usando como padrão aqui, dá 2 espaços aqui, só para ficar mais legível, né? Para vocês lerem aí. Mas a indentação aqui não é para essa chave aqui, para o funcionamento. O nome, então, a gente vai utilizar aqui varchar para armazenar a string. E aí, como constraint, né? Como uma regra que a gente vai definir para esse campo é que ele não pode ser nulo. Então eu vou usar basicamente isso em praticamente todos os campos, né, que a gente vai criar aqui, justamente porque eu não quero que eles sejam nulos. No caso da chave primária não tem necessidade, porque a chave primária, por definição, ela não pode ser nula. Agora, os demais campos, se eu não coloco, ele pode aceitar nulo. E não faria muito sentido na nossa tabela de clientes o campo de nome ser nulo. Então, basicamente, todos os campos aqui eu vou tratar eles como obrigatórios para padronizar aqui esse nosso funcionamento. Mas poderia ter, né, num cenário real, poderia ter propriedades, né, que você quer deixar como opcional, né, para o usuário poder informar ou não. Nesse caso aqui, então, eu vou colocar not null para basicamente todos. Então agora, já coloquei o nome, vou colocar o CPF. Também vou tratar como varchar not null. O phone, a mesma coisa. O e-mail e o address também. Beleza. Com isso, temos então criado já o comando de criação aqui dessa primeira tabela nossa, que é de clientes. Eu vou executar aqui embaixo. Então, query completed, né? Deu aqui a notificação aqui em cima. E aqui embaixo já fala que não retornou nenhum erro. Beleza. A tabela de suppliers, vamos partir para a próxima então, né? Deixa eu colocar a imagem aqui novamente. A tabela de suppliers, vocês podem notar que ela é bem parecida, né? Vai mudar aqui o nome da tabela, o nome aqui do ID e vai trocar CPF por CNPJ. Então eu vou aproveitar aqui esse mesmo select, esse mesmo comando, né? Esse create,
para facilitar a nossa vida aqui. Então, vou colocar aqui suppliers, vou trocar aqui para supplier ID. Eu posso utilizar esse comando, não tem problema, eu já executei o comando antigo, a tabela já está criada. E vamos trocar aqui para CNPJ. Vamos executar também. Beleza, também já foi criado. Agora eu vou criar a de produto. Então a próxima tabela vai ser essa de produto. E aqui já vai entrar uma situação que a gente tem que criar uma chave estrangeira aqui para o supplier. Então a gente comentou, né, que o supplier ID ele vai estar fazendo referência aqui ao supplier ID da tabela. Então vamos criar essa tabela de produtos, né, colocando product ID, name, description, value, stock e esse ID que vai ser uma chave estrangeira. Então a gente vai ver como que a gente faz essa referência a outra tabela. Então eu vou apagar esse comando todo aqui, apagar esses campos aqui de baixo. Aqui em cima eu vou trocar para Products. E aqui eu vou trocar para Product ID. O restante eu vou deixar. Beleza, então Product ID Primary Key. Então aqui agora eu vou criar o Supplier ID, que vai ser a referência. Eu estou criando ele aqui de uma vez. Nesse caso aqui ele tem que ser um inteiro, né? Eu não vou colocar ele como serial, porque aqui não faz sentido. Eu não quero que ele auto-incremente aqui. Eu quero que ele simplesmente faça referência a um registro que exista lá na tabela de Supplier. Vou colocar aqui not null. O restante dos campos, né? Name, o produto, achar not null, description, vou achar not null, o value vai ser numérico, então esse campo aqui numérico também é um número, só que ele, no caso aqui, ele vai aceitar casas decimais, né? Então o valor, vamos supor, o produto pode custar 10,53, por exemplo. Enquanto aqui no caso do int seria números inteiros, né? Então o int não serviria para a gente falar de valor de produto. Então por isso que o numérico vai encaixar mais aqui nesse cenário. Vou colocar aqui not null nele também. Vou colocar o estoque como um int. No caso aqui o estoque eu vou tratar ele como inteiro, justamente porque ele vai ser o número de itens, né, que eu tenho daquele produto. Então pode ser um número inteiro. E aqui, então somente isso, né? Ficou faltando alguma coisa. Tem Product ID, Supplier ID, Name, Description, Value, Stock. Beleza. Agora a gente tem que criar a relação. Então temos que fazer a relação aqui do Supplier ID com a tabela lá de Suppliers. Então aqui nesse momento eu só estou criando um campo int com esse nome. Se eu não colocar nada, se eu não definir essa constraint, ele não vai saber que ele tem que fazer relação àquela propriedade. Então aqui nesse caso nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar essa palavra-chave constraint. Aqui agora eu coloco o nome dessa constraint, que vai ser FK Suppliers. E aí eu falo o que ela é, que no caso vai ser uma foreign key, que é a chave estrangeira. Então eu estou criando uma constraint chamada FK Suppliers, ela é uma foreign key. Então o FK é justamente uma abreviação de foreign key, né? O F e o K. E aqui o nome da tabela na qual eu estou referenciando. Então essa aqui é uma convenção que eu estou usando aqui. Poderia ter outro nome aqui sem problemas. Então aqui dentro da foreign key a gente passa qual que é o nome do campo, né? Então no caso aqui eu estou querendo referenciar este campo aqui. Então esse campo é uma chave estrangeira para ele faz referências. Então a gente coloca references ao nome da tabela que ele está fazendo referência e qual que é o campo dessa tabela que ele está referenciando. Então esse que é o comando para a gente criar uma foreign key. Então dessa forma eu estou definindo aqui uma foreign key do tipo chamada FK Suppliers. O campo que define essa chave estrangeira é esse que a gente colocou aqui em cima, Supplier ID, que faz referência à tabela de Suppliers, que ficou faltando um S, no campo Supplier ID. É que no caso os dois campos têm o mesmo nome, né? Mas nesse caso esse campo aqui, esse nome, né, faz referência ao nome da própria tabela, o campo da própria tabela, e o de cá faz referência ao nome da tabela de lá. Por coincidência, aqui no caso a gente está mantendo o mesmo nome para facilitar essa questão da organização. Vamos executar o comando. Beleza, foi criado. Então agora falta a gente criar só a nossa tabela de vendas. Vamos voltar para a imagem aqui só para a gente lembrar. Então a tabela de vendas ela vai ter o Sale ID, Value, Date, e aí lá o Client ID e o Product ID, fazendo referências às tabelas de clientes e produtos. Então vamos lá de uma vez. Então vamos para
substituir esse comando aqui por sales. Vou trocar aqui, vou apagar essas informações aqui. Aqui eu vou trocar para sale ID. Aqui eu já vou criar os campos que vão ser as foreign keys de uma vez, que é o client ID, que vai ser do tipo int not null, e o product ID int not null. Aí fica faltando o value e o date. O value a gente vai usar aqui como numérico, not null também, e o date é a data que foi realizada a venda, né? Então, eu vou colocar aqui como date. Então, o Postgres tem esse campo também, chamado date, e vai armazenar somente a data. Aqui nesse caso, eu não vou estar tratando aqui questão de hora, por exemplo. Então, que agora vamos criar as constraints. Então, a primeira, vamos fazer referência à tabela de clientes. Então, constraint FK clients. Então, o campo que a gente criou aqui para referenciar é o client ID. Então, vamos colocar ele aqui dentro. Faço referência à tabela de clientes no campo client ID também. Vou colocar a vírgula aqui, vou copiar essa linha aqui para facilitar. Vou trocar aqui para FK Products, fazendo referência aí a esse campo que a gente criou aqui, ó, Product ID, esse campo aqui em cima. Então, referenciando a tabela de Products. E lá na tabela de Products, o campo que a gente vai referenciar é o Product ID. Beleza. Vou tirar essa vírgula aqui, vamos executar o comando. Ok, então com isso, nossas tabelas foram criadas. Bom, então, com isso já estamos aqui com o nosso modelo, as nossas tabelas criadas. Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar então na parte da API, na qual a gente vai começar então a ver como que a gente vai integrar a nossa API lá do Node.js aqui com esse banco de dados, essas tabelas que a gente criou aqui. E aí depois a gente vai executar todos os processos de criação, exclusão, consulta de registro, a gente vai ver como é que a gente faz todos esses processos lá a partir da nossa API. Então a gente vai estar sempre usando também esse ambiente aqui de consulta, porque a gente vai testar as nossas consultas, por exemplo, vou fazer um select unindo aqui algumas tabelas, fazendo algumas referências. Então a gente testa a consulta aqui, deu certo, a gente vai lá e joga ela lá na nossa API, lá com o Node. Beleza, pessoal? Então um abraço e até a próxima aula.